As crianças do subsolo. O Hospital Infantil Santa Áurea foi fechado no fim dos anos 1970, depois de anos de denúncias sobre negligência médica, desaparecimento de prontuários e mortes de crianças nunca totalmente explicadas. Durante décadas, o prédio permaneceu intocado, sua fachada descascada e janelas quebradas, se transformando em um marco sombrio no bairro. Em 2023, a prefeitura anunciou a reabertura do espaço, agora remodelado para se tornar um centro cultural. O projeto previa salas de teatro, biblioteca, estúdios de música e oficinas. Era um esforço para apagar o passado doloroso e dar nova vida ao prédio. As reformas começaram em março. Os primeiros operários, no entanto, logo começaram a reclamar. Alguns disseram que ouviam passos leves correndo pelos corredores do segundo andar, mesmo quando estavam sozinhos. Outros afirmavam escutar risadinhas infantis como se estivessem escondidos atrás das portas. No início, as histórias foram tratadas como fruto da imaginação. Mas em pouco tempo, a obra começou a atrasar. Ferramentas desapareciam, fios recém-instalados eram cortados, e até mesmo sacos de cimento amanheciam rasgados, espalhando pó branco pelo chão como se alguém tivesse brincado de desenhar formas infantis nele. Foi aí que entrou em cena Roberto, engenheiro civil de 35 anos, contratado para supervisionar a reforma. Conhecido por seu ceticismo ferrenho, ele nunca teve paciência para histórias de fantasmas. Espíritos de crianças? Riu, quando um pedreiro contou o que tinha visto. Isso aqui é só um prédio velho. Vazamentos, rangidos, eco. É psicológico. Roberto assumiu a obra com determinação de provar que nada de anormal estava acontecendo. Mas conforme os dias passavam, ele começou a notar pequenas coisas. Na primeira semana, estava no antigo refeitório quando ouviu o barulho de bolinhas de gude rolando pelo chão. O som era claro, ritmado. Seguiu até o fim do corredor, mas não havia nada. Apenas poeira e restos de azulejos quebrados. No segundo dia, enquanto verificava os andares superiores, encontrou uma parede riscada com desenhos infantis. Bonecos de palito, casas, sóis sorridentes. Mas o estranho é que no dia anterior, aquela parede havia sido recém-pintada pelos trabalhadores. Na terceira noite, ao revisar plantas no escritório improvisado, ouviu a voz suave de uma menina cantando uma cantiga de roda. A melodia vinha das escadas que levavam ao subsolo. Quando desceu para verificar, encontrou apenas escuridão e o cheiro forte de mofo. Apesar de tudo, Roberto se mantinha firme na sua crença. Tudo podia ser explicado racionalmente. Até que ele encontrou a porta trancada no subsolo. Os projetos oficiais do hospital não mostravam aquela parte. A porta era de metal pesado, escondida atrás de armários enferrujados. Parecia não ter sido aberta em décadas. Curioso, Roberto mandou arrombá-la. Atrás dela revelou-se um corredor estreito iluminado apenas pela lanterna do engenheiro. As paredes estavam cobertas por azulejos brancos manchados e havia marcas de pequenas mãos gravadas na sujeira. O ar era denso, úmido, carregado de um silêncio opressor. No fim do corredor, uma fileira de portas menores. Ao empurrar a primeira, Roberto sentiu o coração acelerar. A sala lembrava um consultório médico, mas em estado deplorável. Havia macas enferrujadas, frascos de vidro ainda com líquidos turvos, seringas enferrujadas jogadas no chão. Em um canto, um pequeno armário continha arquivos amarelados. Ele os abriu, e foi aí que descobriu. Eram prontuários infantis. Todos os pacientes tinham entre 5 e 12 anos, mas os relatórios descreviam não tratamentos, e sim experimentos. Testes com medicamentos não autorizados, procedimentos dolorosos, injeções repetidas. Muitos registros terminavam com a mesma palavra: óbito. Roberto sentiu o estômago revirar. Até então pensava que as histórias sobre o hospital eram apenas lendas urbanas. Mas ali estava a prova de que crianças haviam sido usadas como cobaias. Ao virar a página de um dos arquivos, uma gota caiu no papel. Não era água, era sangue. Levantando os olhos, viu que havia marcas recentes no teto, como se pequenas mãos ensanguentadas estivessem presas ali, tentando sair. Foi então que ouviu um riso, baixo, abafado, mas inconfundível, e logo outro, e mais outro, até que o corredor inteiro se encheu com risadas infantis, vindo de todas as direções. Na noite seguinte, Roberto decidiu voltar sozinho. Com sua lanterna e um gravador de áudio, queria registrar o que havia encontrado para denunciar às autoridades. Mas, ao descer as escadas, percebeu que não estava sozinho. No meio do corredor havia uma menina.
Vestia um avental hospitalar rasgado e segurava um ursinho de pelúcia faltando um olho. Sua pele era pálida, quase transparente, e seus olhos escuros refletiam a luz da lanterna. Você vai brincar com a gente? Perguntou, com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um convite. Antes que ele respondesse, a menina se virou e correu para dentro de uma das salas. Roberto, hesitante, a seguiu. A sala estava vazia, mas as paredes estavam cobertas por desenhos feitos com algo que não parecia tinta. Eram bonecos sem rosto, cercados por médicos de jaleco. Em todos, as crianças estavam presas, cercadas, observadas. No centro da sala, havia uma maca, e sobre ela, marcas de correntes. De repente, todas as portas bateram ao mesmo tempo. O som ecoou pelos corredores, fazendo a poeira cair do teto. E o gravador de Roberto começou a funcionar sozinho, reproduzindo uma voz infantil repetindo uma frase. Fica com a gente! Fica com a gente! Fica com a gente! Nos dias seguintes, Roberto começou a perder o sono. Sonhava com crianças ao redor da sua cama, rindo e puxando seus pés. Ou acordava com o som de passos correndo pelo apartamento. Na obra, os operários começaram a se recusar a entrar no subsolo. Um deles saiu correndo em pânico depois de jurar ter visto uma criança segurando um balão vermelho flutuando na escuridão. Outro foi encontrado desmaiado, com marcas de pequenas mãos no pescoço. Roberto, no entanto, não conseguia se afastar. Quanto mais tentava, mais sentia que as crianças o chamavam. Foi quando encontrou uma sala diferente das outras. Essa não tinha prontuários nem instrumentos médicos. Era um espaço escuro com paredes riscadas de ponta a ponta. Frases repetidas, escritas em várias caligrafias infantis. Eles doem. Quero minha mãe. Nunca nos deixaram sair. Brinca com a gente. No centro da sala havia uma roda de cadeiras pequenas, como se tivessem feito uma ciranda, e todas estavam viradas para a porta, como se esperassem alguém. Ao entrar, Roberto ouviu as cadeiras arrastando pelo chão, formando um círculo em torno dele, e de repente sentiu mãos geladas segurando as suas. Mas não havia ninguém visível. As vozes ecoaram novamente. Agora você é um de nós. Após aquela noite, Roberto nunca mais foi visto saindo do hospital. A obra foi oficialmente paralisada depois de mais 2 acidentes misteriosos. Um operário caiu do 2º andar, após dizer que alguém havia puxado sua perna, e outro desapareceu no subsolo, deixando apenas seu capacete coberto de pequenas marcas de mãos. Os relatórios oficiais falam em problemas estruturais e riscos de segurança. Mas entre os trabalhadores, a história é outra. Eles dizem que Roberto está lá embaixo, preso com as crianças, brincando para sempre. E às vezes, quem passa pela frente do hospital jura ouvir o som de bolinhas de gude rolando pelo asfalto, ou ver um boneco de pelúcia no parapeito da janela, acenando para quem ousa encarar o prédio abandonado.